Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco neste exato momento, Senhor. Nós queremos pedir a Ti que ministre uma palavra aos nossos corações nessa hora. Nós estamos aqui sedentos, ó Pai. Nós estamos aqui, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais e fala conosco uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui pelo nome. O Senhor conhece a história de cada um, Deus. O Senhor sabe aquilo que cada um precisa. Por isso eu peço a Ti, Deus, fala ao coração da Tua igreja uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar a junta, o medula, o espírito da alma, Pai, e que o Senhor venha a ser glorificado nessa manhã. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, depois de 3 meses, pela graça e a misericórdia de Deus, eu voltei. Estava com muita saudade dessa igreja, muita saudade de pregar a palavra do Senhor. Tanta saudade que hoje eu vou pregar 3 horas aqui. Vocês vão me aguentar 3 horas? Posso, João? Se o João aprovou, depois vocês conversam com o João. Ele que está mandando tudo aqui agora. Bom, depois de 3 meses o coração bate forte. Hoje é dia de batismo, um dia muito especial também. Estou muito feliz pela decisão que cada um de vocês tomou. Essa é a melhor decisão de todas. Depois de 3 meses eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito de um tema que eu julgo ser muito importante: o descanso. Há 7 anos atrás, quando eu assumi essa igreja em 2018 para um projeto de revitalização, Deus, Ele me retirou para um tempo. Eu saí para um tempo com Ele, onde eu não levei tela, não levei celular, não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à informação. Eu fui com a minha Bíblia, um caderno de anotação, um violão. E durante 3 dias eu passei ali orando a Deus, dizendo: Deus, eu preciso de uma visão para a PIBBH. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção para essa igreja. Eu não posso conduzir a PIBBH para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu gosto. O Senhor precisa me dar uma direção. E naqueles 3 dias o Senhor me deu uma visão, um mapa de voo, uma direção. E eu fui anotando tudo, e você já sabe, eu já contei isso aqui várias vezes. E quando eu terminei aquela anotação, nós tínhamos um mapa de voo para os próximos 49 anos. 7 ciclos de 7 anos cada. Ou seja, 7 anos atrás, nós desenhamos que 2025 seria um ano de pausa. Porque nós encerraríamos um ciclo de 7 anos, então teríamos um momento de sabático, um momento em que a gente pudesse refletir, reavaliar, voltar para continuar aquilo que Deus tinha para os próximos 7 anos. E nesse tempo em que eu pude parar, Deus falou muita coisa ao meu coração. Nesses 7 anos de trabalho, eu já contei tudo para vocês aqui, muitos participaram. E quem não participou, quem não sabe, quem não estava no dia 7 de setembro, onde a gente recapitulou os últimos 7 anos, eu pedi para colocar no boletim aí um QR Code. No boletim aí tem um QR Code, onde tem um vídeo da retrospectiva, da revitalização da PIBBH. Aí nesse QR Code você vai ter acesso ao culto da virada de ciclo, onde você vai saber tudo que Deus fez de mais maravilhoso aqui na nossa igreja. Mas nós também escrevemos um livro. Samuel registrou nesse livro aqui a revitalização da PIBBH através de histórias que ficaram lindas e maravilhosas. E se você ainda não tem esse livro, você pode pegar na nossa livraria. Então, dos últimos 7 anos eu já falei muito. Hoje eu quero falar do tempo do sabático. Hoje eu quero falar de um tema importante para mim, que é o tema do descanso. E o título dessa mensagem é: por que você não descansa? Parar é fácil, eu descobri isso. Parar é fácil, difícil mesmo é descansar. Às vezes parar um dia na semana é até fácil, o difícil é você voltar descansado. Dormir uma noite inteira é até fácil, o difícil mesmo é aquela noite te reparar. Então por que você não descansa? Eu me lembro que ao longo desses últimos 7 anos, sempre que eu falava para alguém sobre esse período em que eu sairia e ficaria ausente 3 meses, muitos amigos pastores, eles me falavam assim: Samuel, você é louco, se eu fosse você, eu não sairia. Quando você voltar, o povo vai ter feito um bezerro de ouro. Eu falei: não, eu conheço a PIBBH.
Se tem uma igreja que é crente, é aquela igreja. Se tem uma igreja que ama Jesus, é aquela igreja. E olha, eu voltei e Jesus continua sendo o centro dessa igreja. Muitos amigos pastores, numa tentativa de me proteger, expressando amor, eles falavam assim: não, se eu fosse você, eu não saía, porque a igreja vai perceber que você não é tão necessário assim. A igreja vai perceber que você não faz tanta falta, e pode ser que você seja substituído, e quando você voltar, você nem vai ter mais o seu espaço naquele lugar. E muitas pessoas tentaram me fazer desistir de parar, desistir de descansar, porque o descanso é algo benéfico, maravilhoso, poderoso, e o inimigo, sabendo disso, queridos, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar situações, ele vai levantar muitas coisas para te impedir de desfrutar do descanso que Deus tem para você. Nessa minha pausa, nessa minha parada, eu descobri que descanso é muito mais do que uma pausa, que descanso é escola, e que o descanso ensina mais do que uma vida movimentada. Parar não é só se recuperar, parar é você aprender. Enquanto o movimento te suga, enquanto o trabalho te faz ter que ensinar, o descanso te alimenta, ele te enche, ele te renova. E talvez seja por isso que o inimigo não queira que você pare. Há 7 anos atrás, nós planejamos essa pausa, e durante 7 anos nós trabalhamos, formando pessoas, implementando processos, trabalhando a cultura da igreja, para que na pausa a igreja pudesse continuar e avançar, só que mesmo assim não foi fácil. Eu poderia talvez não ter parado por pensar que tudo depende de mim. Eu poderia talvez ali nos finaizinhos não ter parado por pensar que eu sou responsável por manter tudo funcionando. Eu poderia não ter parado por me sentir inseguro, por pensar, talvez não sintam a minha falta, talvez coloquem outra pessoa no meu lugar. Eu poderia não ter parado por não ter formado pessoas para darem continuidade. Eu poderia não ter parado por tentar controlar todas as variáveis. Eu poderia não ter parado por tentar ser o salvador de todas as coisas. E talvez seja exatamente por motivos assim que você também não pare. Talvez seja por pensamentos como esse que você também não desfrute do descanso que Deus tem para você. Mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu um texto, eu queria ler esse texto com vocês nessa manhã. Salmo 127, verso 1. Abra sua Bíblia no capítulo 127, no verso 1 de Salmos. Salmo 127, verso 1, o texto também está projetado na tela, e ele diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Se o Senhor concede sono àqueles que ama, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos na tribuna. Por que você não descansa? Esse texto responde essa pergunta. O que vem agora pode mudar o rumo da sua vida. Você não descansa talvez porque você pensa que tudo depende de você. É verdade ou não é? Agora olha o que o texto diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil todo o trabalho. Se não for o Senhor, é inútil acordar, sair de casa, trabalhar, se empenhar. Esse texto, queridos, ele é intitulado como Cântico de Salomão. E quem é Salomão? Salomão talvez seja o maior construtor do mundo antigo. Salomão foi responsável por construções magníficas em Israel. E o que é Israel? Israel é a família que Deus começou a formar primeiro de maneira biológica através de Adão, e depois de maneira espiritual através de Abraão, que em 1948 se tornou uma grande nação, e hoje talvez seja a nação mais tecnológica do mundo.
Talvez seja a nação mais segura e a nação mais próspera de todo o mundo, Israel, que Deus começou a formar e que Salomão fez parte da construção. Agora, como que nós podemos entender esse título, o Cântico de Salomão? O Cântico de Salomão pode ser interpretado como de Salomão, como para Salomão ou no estilo de Salomão. De forma então que o Salmo 127 nada mais é do que um lembrete carinhoso para todo mundo que está vivendo uma vida de correria. O Salmo 127 é uma advertência amorosa do nosso Deus a respeito de todos aqueles que estão tentando controlar todas as variáveis. O Salmo 127 é uma carta de amor para todo mundo que está tentando ser o salvador de tudo. O Salmo 127 é Deus dizendo para o seu povo: sou eu que sustento todas as coisas. Sou eu que sustento todas as coisas com o poder da minha palavra. Sou eu que estou regendo toda a criação para que o planeta tenha a temperatura certa para que haja vida. Sou eu que estou segurando as marés para que haja vida. Sou eu que estou cooperando para que haja o fôlego. Sou eu. É Deus falando para Salomão: olha, Salomão, você pode ter sido o homem mais sábio da terra, mas sou eu que tenho todo o conhecimento. Você pode ser bom, Salomão, mas eu sou indispensável. Salomão, você pode descansar porque sou eu que cuido. O Salmo 127 também é Salomão, o construtor de Israel e do mundo antigo, testemunhando, assumindo publicamente, dizendo: olha, eu construí muita coisa em Israel, eu construí muita coisa, mas se não fosse Deus, gente, tudo que eu fiz seria só aquele castelinho de areia lá que a gente faz na beira da praia. Se não fosse Deus, tudo que eu fiz teria ficado no tempo, teria sido destruído, mas porque Deus era comigo e Deus estava comigo, então aquele monte de areia, aquela região árida e seca se transformou numa nação próspera, numa nação vitoriosa. Mas eu entendi, gente, não é porque eu era bom, é porque Deus estava comigo. A gente vive como se fosse o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto, o dono da construtora, tudo ao mesmo tempo. É verdade ou não é, Léo? O Salmo 127 é Deus dizendo: calma, porque você está fazendo uma boa obra, mas quem foi que te ensinou a construir? Calma, campeão, você tem uma ideia maravilhosa, mas quem foi que assinou o projeto da tua vida? Calma, é você que está fazendo, mas é quem que está financiando tudo isso? O Salmo 127 é Deus dizendo para você: foi eu que te fiz, foi eu que te formei, sou eu que te dou a vida, o fôlego, a força, sou eu que uso você. Um psicólogo norte-americano chamado Anchor, ele diz que 80% das pessoas se sentem emocionalmente responsáveis por tudo à sua volta, até por aquilo que você não controla. A verdade é que hoje todos nós estamos vivendo assim. A gente quer controlar aquilo que está nas nossas mãos, mas nós queremos controlar aquilo que também é variável. A gente quer controlar o tempo nas férias. Como pastor, muitas vezes eu fico tentando controlar como que vai estar o tempo no domingo. Deus, não pode chover, né, Jefferson? Jefferson é pastor, sabe o que eu estou falando também. Não pode chover, que se chover o povo não vai. Se chover o povo fica em casa. Então a gente quer controlar o que está nas mãos, mas a gente quer controlar pessoas, a gente quer controlar situações. O Salmo 127 é Deus nos lembrando de que é Ele que controla todas as coisas, não somos nós. Em outras palavras, esse texto é a pedagogia divina do descanso. O salmista começa com um choque de realidade, Samuel. Se o Senhor não construir a casa, é inútil tudo o que nós fazemos. As famílias hoje estão exaustas, mas não porque trabalham muito, Clemilson. As famílias estão exaustas, sabe por quê? Sabe por quê, Mara? Porque a gente está trabalhando errado. É como aquele pedreiro que pega o projeto, mas ele deixa o projeto de lado, e ele pensa assim: eu sei o que eu estou fazendo. Aí você que é o dono da obra, olha para ele e fala assim: fulano, você sabe o que você está fazendo? Pastor, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí daqui a pouco ele chega e fala assim: vai ter que comprar mais material. Ué, mas a lista de material falava que era isso. Então, pastor, eu tive que desfazer e fazer de novo, deu tudo errado.
Deu errado por quê? Vai ter que fazer de novo por quê? Vai ter que reconstruir por quê? Porque não seguiu o projeto. Tem muita gente cansada, não porque trabalha muito, mas porque trabalha errado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para o teu casamento. Deus tem um projeto para o teu ministério. Deus tem um projeto para as tuas gerações. O que o salmista nos ensina aqui é que trabalhar sem Deus cansa. Mas quando a gente segue o projeto, a gente tem muito para celebrar. Queridos, Deus tem um projeto. E Ele tem compromisso com o projeto dEle. Ele vai financiar o projeto dEle. Ele vai cuidar do projeto dEle. Eu queria que você, neste momento, alinhasse a sua vida ao projeto que Deus tem para você. Você não tem controle de nada. Deus teve a ideia, Ele escreveu o projeto, Ele financia o projeto e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou a fazer. Amém, igreja? Por que você não descansa? Existe uma verdade ainda mais profunda. Primeiro, porque você acha que tudo depende de você. Segundo, porque você pensa que é você que tem que manter tudo funcionando. Olha o que o salmista continua dizendo: se não é o Senhor que vigia a cidade, é inútil você montar a guarda, é inútil você levantar cedo, é inútil dormir até tarde, trabalhar duramente é inútil, porque é o Senhor que concede sono àqueles que Ele ama. O sentinela no mundo antigo, no Antigo Testamento, ele construía a sua torre no alto de um muro. E quando a gente lê na Bíblia muro, a gente imagina o muro da nossa casa, é verdade ou não é? Mas quando você vai a Israel, a gente vai ter o privilégio de levar uma caravana agora em março, e você visita Jericó. Ainda em Jericó há resquícios do muro de Jericó naquele lugar, e aqueles muros, eles tinham, para vocês entenderem, a espessura deste canto esquerdo até o canto direito da igreja. Eram muros que as pessoas construíam, às vezes, casas em cima desse muro. Então o sentinela, ele construiu uma torre em cima do muro, na parte mais alta, e ele ficava olhando ao longe. Na iminência de qualquer perigo, ele tinha que emitir um aviso para que o exército pudesse agir. Agora olha o que o texto diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, é inútil construir um muro. Se não é o Senhor que vigia a cidade, é inútil ficar 24 horas vigiando ela. É inútil acordar cedo, trabalhar até tarde, é inútil. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, é inútil uma cidade ter um sistema de segurança se ela não tem um exército. É inútil a gente ficar prevendo o que vai acontecer no amanhã se a gente não tem ferramenta. Muitos economistas estão dizendo: o Brasil está imerso numa inflação. Você hoje vai comprar lá o peito de frango, ele está X. Amanhã você vai comprar, já é 2x. Você vai comprar um ovo, está um valor, amanhã já é outro valor. E os economistas estão dizendo: vai piorar, porque o ano que vem é crise política. E a gente olha para tudo isso, e qual que é o sentimento que vem no nosso coração? Desânimo, desespero, ansiedade, medo. Por quê? Porque embora nós estamos prevendo o futuro, não temos ferramenta para agir. É isso que Deus está tratando aqui. Se não é Ele, é inútil qualquer percepção política e econômica do futuro. Mas nós que temos Deus, é completamente diferente. As 10 pragas assolaram o Egito, mas Deus guardou o seu povo. Não tinha pão, não tinha comida. Na greve, naquele período em que o Egito passou fome, depois quando José vai governar, mas o povo de Deus foi guardado. Deus coloca a mão dele sobre o povo. É isso que Deus está dizendo. Mais do que vigiar, nós temos que convidar Deus para ser a nossa verdadeira segurança. Mais do que trabalhar, nós temos que convidar Deus para ser de fato o Senhor das nossas vidas. A gente acha que faz a segurança de alguma coisa. A gente acha que está protegendo alguma coisa, quando na verdade a gente só é um vigia desarmado. Um vigia que fica ali tomando um cafezinho no meio da noite, torcendo, Ednei, para não dormir. Tomando um cafezinho no meio da noite, Priscila, torcendo para nada acontecer. Sabe por quê, Luiz? Porque se acontecer, o que a gente vai fazer?
A gente põe a chave tetra na porta, fechadura digital, diz que está vigiando alguma coisa com a câmera, mas na verdade a gente fica torcendo para ninguém entrar, porque se entrar, o que é que a gente vai fazer? Eu me lembro de uma vez, todo mundo sabe que eu comecei a namorar com a Keila cedo, nos casamos cedo, eu tinha 19 anos quando nós nos casamos. Naquele tempo, o adolescente pegava ônibus, andava por aí. Eu com 11 anos, eu saía de Betim, 12 anos, saía de Betim com meu irmão Rafael, a gente pegava um ônibus para vir aqui, para participar do culto da primeira igreja batista de BH. Naquele tempo era assim. 14 anos, estava ali com a Keila e a gente combinava, olha, quem chegar primeiro espera o outro. Então às vezes eu ia para o ponto de ônibus delas para ela chegar e às vezes ela ia para o meu. E a gente vinha andando então para a igreja, para a PIBBH. E numa dessas vezes, a gente estava vindo para a PIBBH e uma pessoa parou a gente e falou assim, fulano. Aquele moço ali abriu a bolsa dela, pegou a carteira dela, roubou. Ela pegou a bolsa, abriu e de fato a carteira dela não estava ali. Eu tinha 14 anos, era um menino. Tinha acabado de começar a namorar, eu precisava mostrar para aquilo o meu valor. Eu precisava mostrar para ela que ela estava namorando com um homem de verdade, que eu era um homem. Saí correndo atrás daquele homem, mas no fundo eu estava torcendo para não alcançar ele, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu alcançar ele, o que eu vou fazer? E ele corria, eu falava, Deus, que ele corra mais rápido do que eu. E ele corria, eu, Deus, que ele corra mais rápido do que eu, porque se eu chegasse nele, queridos, eu não sei o que eu ia fazer. E aí de repente ele pega aquela carteira que estava na mão dele e joga assim no meio de um lixo e continua correndo. E então eu posso pegar aquela carteira e naquele dia eu entendi esse texto aqui. Porque se não fosse Deus naquele dia me protegendo, se não fosse Deus me guardando, se não fosse Deus nos defendendo, eu teria corrido em vão. Além de perder aquela carteira, a tragédia ainda poderia ter sido muito maior. Poderia tomar uma surra, ser humilhado na frente da namorada e até perder a vida. Se não é o Senhor guardando a sua casa, se não é o Senhor guardando a sua vida, se não é o Senhor guardando a sua saúde, tudo que nós temos feito é em vão. A cidade é protegida não pelos muros, mas pelo Deus que está acima dos muros. Está certo você ter um fundo de reserva, mas não é Ele que protege você. Lembra dos anos 90? Lembra do que aconteceu com o dinheiro que estava guardado? Não adianta você ter um dinheiro guardado. Não adianta você ter imóveis. Você pode até ter, mas a sua segurança é Deus. Não adianta a gente cuidar da saúde, você tem que cuidar, eu cuido da minha, você tem que cuidar da sua, mas quem preserva a nossa vida é Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. A cidade protegida não é pelos muros, mas pelo Deus que está acima dos muros. Isso serve para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua empresa, para os teus negócios, para o teu dinheiro, porque Deus não está nesse texto condenando o trabalho do sentinela. Ele só está dizendo o seguinte: sentinela, me convida para trabalhar com você. Você precisa convidar Deus para o teu casamento, você precisa convidar Deus para cuidar dos teus filhos, você precisa convidar Deus para ser o Senhor da sua vida. Olha o que o texto diz, ou o que a Bíblia diz em outros textos. Salmo 121 verso 3, Ele não permitirá que você tropece. Ele está guardando os teus passos, Ele está guardando o seu caminhar. Glória a Deus, igreja. Keila, Ele não permitirá que você tropece. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Israel. Ele é o seu protetor. Olha o que o texto diz no verso 4 do Salmo 121, Ele se mantém alerta, Ele não dorme. No verso 5, o Salmo 121 diz: o Senhor é o seu protetor, Ele está como sombra à sua direita, Ele está ao seu lado, de dia o sol não te ferirá, e nem à noite a lua. Provérbios 3:24, quando você se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo, porque o Senhor será a sua segurança. Quantos precisam de um sono tranquilo aqui? Eu creio que o Senhor pode te dar um sono tranquilo nessa noite, porque a Bíblia diz que o Senhor concede sono àqueles que Ele ama, e aqueles que Ele ama pode ter uma noite boa, em segurança. Ou seja, quando Deus é o sentinela, queridos, não existe troca de turno. Quando Deus é o sentinela, você pode até falhar, mas Ele não falha. Quantas vezes a gente falha, né, Bruna? Te gasta um dinheiro que não podia gastar,
A gente dorme sem trancar a casa. Deixa o carro na rua, esqueceu que ele estava aberto. Quantas vezes a gente falha? Mas quando Deus é o verdadeiro sentinela, Ele não falha, Ele não dorme. Você pode até não estar presente, mas Ele está lá. O texto termina dizendo, ou o versículo termina dizendo que Ele concede sono àqueles que ama. É como se Deus estivesse dizendo: olha, pode descansar, eu estou vigiando tudo, Clécia, pode descansar, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua saúde, descansa, eu estou cuidando de você. É como se Deus estivesse dizendo aqui: olha, relaxa, vai fazer o que você gosta um pouco, porque eu estou controlando, Alexandre, as variáveis. Pode fazer um pouquinho o que você gosta, porque aquilo que você não tem controle, Angélica, eu tenho controle, e eu estou cuidando disso. Eu quero te perguntar, o que está te preocupando hoje, que não te deixa dormir? O que está te deixando ansioso? Qual é o excesso de futuro que está na sua mente? É o teu cônjuge, são os teus filhos, é a tua carreira, é o teu sustento financeiro. É como se Deus dissesse para você assim: eu amo você mais do que você mesmo. Eu amo os teus filhos mais do que você mesmo. Antes de você nascer, eu já sonhava com você, Amanda. Você acha mesmo que eu vou deixar alguma coisa de ruim acontecer se eu sonhava com você antes de você nascer? Admilson, eu assinei o projeto da tua vida. Arthur, eu tenho um compromisso com a obra que eu comecei a fazer no teu coração. Por que que você não descansa? Aqui tem um perigo. Primeiro, você acha que tudo depende de você. Segundo, você acha que tem que manter tudo funcionando. Mas em terceiro lugar, porque muitas vezes você se sente inseguro. Será que vão sentir a minha falta? Será que não vão me substituir? Mas olha o que a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A síndrome da substituição, Pedrinho, é real. Muitas pessoas têm medo de serem substituídas. A maior insegurança de um trabalhador é ser trocado no período das suas férias. A síndrome da substituição é real. Tem gente que não descansa porque tem medo de ser dispensado. Mas olha o que o texto diz: os filhos são herança do Senhor. Interessante, Samuel, porque quando eu estava lendo esse texto, ele me pareceu um pouco deslocado. Falei, está falando de trabalho, falando de vigiar a cidade, exército, segurança, e aí vem o autor e insere filhos aqui do nada. Mas queridos, não é aleatório, é genial. É genial o que o autor fez aqui. Porque o texto agora vai nos tirar da lógica da produtividade para nos inserir na lógica da identidade. Porque Deus não está formando uma empresa, Deus está formando uma família. Deus não está contratando funcionários, Ele está formando filhos. Então o autor vai nos tirar desse contexto da cidade, dessa correria, dessa agitação da produtividade, e Ele vai nos inserir agora na lógica da família, na lógica da identidade. E é aqui que o texto vai explodir de sentido. Deus está dizendo o seguinte: você não se sustenta por aquilo que você faz, você se sustenta nele por aquilo que você é. Você não se mantém por aquilo que você produz, mas por aquilo que você gera. A cidade do mundo antigo, ela não era sustentada pelos tijolos ou pelos muros, mas pelos filhos que nasciam ali. Era a formação de pessoas que fazia com que uma cidade permanecesse de geração em geração. Em outras palavras, sabe o que te faz ser insubstituível no seu trabalho? Não é o que você faz. Tem gente que faz o que você faz e às vezes até melhor do que você faz, porque competência nunca foi algo exclusivo de alguém. Aqui em Minas a gente gosta de falar que por trás de uma montanha tem sempre outra. Por trás de uma montanha tem sempre outra montanha, às vezes maior e até mais bonita. Então competência não é exclusividade. O que te faz ser insubstituível então no seu ambiente de trabalho? O que te faz ser insubstituível é a sua identidade. E a maneira como você se relaciona com as pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque filhos gerados ou adotivos são consequência de relacionamentos. O seu futuro, a sua continuidade na terra, o seu legado é consequência da maneira como você se relaciona com as pessoas. Agora,
Filhos não vêm para apagar o nome dos seus pais. Filhos vêm para honrar a história e o legado dos seus pais. Jesus não veio para anular o pai. Gente, agora que sou eu, esqueçam o pai, tá? Agora não é Pai Nosso, agora é Jesus Nosso. Jesus não veio para anular o pai. Jesus veio para apontar para o pai. Eu faço tudo o que eu vi o meu pai fazer. Eu estou aqui na terra para cumprir a vontade do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Filhos honrados, eles não apagam a chama dos seus pais. Filhos honrados colocam lenha para que o fogo da história e do legado dos seus pais jamais se apague. Quando você entende essa verdade, que o que te faz único é a sua identidade, a sua relação, você agora começa a gerar pessoas, gerar discípulos, gerar ovelhas, gerar filhos espirituais por onde você passa. Gente que é modelada por você, gente que vai carregar o seu caráter, gente que vai carregar porções da sua identidade. Quando isso acontece, esses filhos, esses funcionários, essas ovelhas, esses discípulos, esses amigos espirituais, eles vão fazer 3 coisas por você. Eles vão honrar você na sua ausência, eles vão proteger o seu nome e eles vão continuar o legado que você estabeleceu. Quem gera filhos espirituais nunca é esquecido. Quem investe em pessoas nunca, jamais é substituído. Quem deixa marcas no coração de alguém sempre tem o seu nome lembrado. E aqui eu quero expressar a minha gratidão a todos os membros dessa igreja, a todos os servos dessa igreja que trabalharam arduamente, e principalmente a nossa diretoria, a nossa equipe ministerial, que serviu arduamente para manter todas as coisas funcionando no mais alto nível de excelência, compromisso e amor. O que eu estou pregando aqui para vocês hoje não é utopia. O que eu estou falando para os irmãos aqui hoje é real, e vocês puderam desfrutar disso ao longo dos 3 últimos meses. Por que então você não descansa? Se você mudar isso aqui agora na sua vida, você vai ver uma transformação imediata. Primeiro, porque você acha que tudo depende de você. Segundo, porque você pensa que é você que tem que manter tudo funcionando. Terceiro, porque você se sente inseguro. E em quarto lugar, porque você não forma pessoas, porque você fica preso sempre na execução e não investe na vida de pessoas. Mas o texto continua: os filhos que são herança, que são recompensa, são como flechas na mão do guerreiro. Filhos nascidos da juventude, como é feliz aqueles que têm a aljava cheia deles. Uma verdade dura aqui: muita gente não descansa porque fica preso na execução, e quem fica preso na execução está criando uma prisão para si mesmo, porque se ele parar, a loja para, se ele parar, a fábrica para, se ele parar, o ministério para. Se o que você faz está dependendo só de você, você está criando, não é um trabalho, não é um negócio, não é uma empresa, é uma prisão. Tem muita gente que não pode tirar férias, porque se sair um negócio desmorona. Você não tem um negócio, você tem uma prisão. Tem gente que tenta fazer tudo, ele quer ser o arqueiro, ele quer ser o arco, ele quer ser a flecha. Resultado, esgotamento. Um dia a conta chega, gente, um dia a conta chega. Não dá para fazer tudo. Deus não te chamou para ser o salvador da pátria, Jesus é o salvador da pátria. O problema não é o trabalho em si, mas muitas vezes a nossa visão de trabalho, a nossa lógica sistêmica, a maneira como a gente age. Mas Deus nos chamou para formar pessoas, Deus nos chamou para fazer discípulos, Deus nos chamou para gerar filhos espirituais, Deus nos chamou para trabalhar com gente. Mas tem gente que fala assim: pastor, formar gente é difícil demais. É difícil. Mas não formar também é muito difícil. Tem gente que fala assim: pastor, capacitar a gente é difícil demais, mas fazer tudo é mais difícil ainda. Pastor, investir em pessoas é cansativo, mas cansativo mesmo é ter que fazer tudo sozinho. Cansativo é não tirar férias, é não poder descansar. Você precisa escolher que difícil você quer para a sua vida.
Eu prefiro 1000 vezes gastar minha energia treinando, capacitando, do que fazendo tudo sozinho. Eu prefiro 1000 vezes investir a minha vida na vida de alguém e às vezes até perder essa pessoa e ter que investir tudo de novo em outra, do que não ter como tirar uma férias, do que não ter como descansar num dia. Eu prefiro 1000 vezes formar gente e trabalhar cercado de pessoas, do que ter que trabalhar sozinho. Nessa metáfora do Salmo 127, Deus é o arqueiro. Ele define o alvo, Ele define a direção, Ele define a força. Ele cria o arco, Ele cria a flecha. E talvez eu e você sejamos o arco. E o nosso papel é impulsionar a gente. E as flechas são os nossos discípulos, os nossos funcionários, as nossas ovelhas, aqueles que trabalham conosco, os nossos filhos. Deus fez o arco, criou as flechas, estabeleceu a direção. Agora o nosso papel é lançar essas flechas. Agora repare que depois que uma flecha é lançada, ela precisa voar sozinha. Não tem como o arco acompanhar a flecha. Depois que a flecha é lançada, tem que voar sozinho. Depois que o filho é lançado, tem que voar sozinho. Não tem como. Pai, mãe, o filho chega numa idade que ele precisa alçar o seu voo. Ele precisa chegar onde Deus quer. Não é onde você quer, é onde Deus quer para a vida dele. Salomão está dizendo aqui, gente, sem Deus o trabalho cansa. Sem filhos o seu trabalho um dia termina. Ele não alcança a eternidade, ele não chega na posteridade. Se você observar, Deus descansou depois do que em Gênesis? Pega a ordem genealógica ali da criação. Deus descansou depois do que? Depois que ele criou? Depois que ele criou quem? Sabe por quê? Primeiro, Deus não precisava descansar porque ele não cansa. Ele descansou para nos ensinar, mas até a ordem do descanso dele veio para nos ensinar, porque ele só descansou depois que ele formou Adão. Não tem descanso sem formação de pessoas. Não tem descanso sem multiplicação de gente. Não tem descanso sem envio. A marca do verdadeiro descanso é você saber, enquanto eu estou aqui descansando, tem gente lá. Enquanto eu estou aqui parado, Deus está usando gente lá. Você descansa quando forma gente para assumir, discipula gente para crescer, investe em gente para multiplicar e envia gente para voar. Quando você forma pessoas, você pode relaxar, porque tudo vai continuar, vai dar certo. Me diz uma coisa, quando a flecha acerta o alvo, a glória é de quem, igreja? É da flecha? Ela só acertou o alvo que ela foi enviada. A força não era dela, a direção não era dela. A glória é de quem, João? A glória é do arco? Não. A glória é do arqueiro, que fez o arco, que fez a flecha, que impulsionou, pôs força e deu direção. A glória, gente, não é do Samuel, do Daniel, da Sandra, que estiveram à frente aqui de tudo. Não é da Priscila, não é do César, do Pedro, da Daiane, do João, do Alexandre. A glória também não é minha, que formei todos eles. A glória é do arqueiro, e o nome do arqueiro é Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro pastor dessa igreja, aquele que está cuidando de tudo quando eu não estou, quando o Samuel não está, quando o João, o Alexandre não está, quando o Daniel. Ele, a glória dele, é ele que sustenta, é ele que faz. A glória da tua família também não é sua por ter sido um bom pai, uma boa mãe, mas de Deus que estava lá o tempo todo, dia e noite, fazendo o que você pode, consertando o que você não pode e fazendo o que você também não tem condição. Eu aprendi que o descanso em Deus, ele primeiro redireciona as nossas prioridades. Estudos mostram que o cérebro humano só consegue descansar claramente quando ele está em estado de repouso. Harvard mostrou que após 72 horas de descanso profundo, pode passar para mim o próximo slide, por favor. Harvard mostrou que após 72 horas de descanso profundo, o cérebro, ele reorganiza as prioridades com 60% mais de clareza. Você já observou que quando você está cansado, você toma um monte de decisão errada? Tem gente que termina o namoro, sai de casa, deixa o trabalho, abandona o emprego. Gente, não era para fazer isso tudo não, você só estava precisando descansar. Sai da igreja, era só descansar. Quando você está cansado, você come mais.
come de maneira desenfreada, come errado. Quando você está cansado, você faz coisa que não devia fazer, fala coisas que não devia falar. Harvard nos mostrou que 72 horas de descanso profundo reorganiza a sua mente e traz mais clareza para as suas decisões. Pesquisadores da Universidade do Texas descobriram que as melhores decisões que o homem toma são em momentos de descanso. Descansado, você come melhor, age melhor, trabalha melhor, produz mais e toma decisões melhores. Eu aprendi que o descanso em Deus, ele nos coloca no ritmo certo da vida. O corpo humano, ele tem mais de 20 relógios biológicos internos. E sabe aonde é que esses relógios biológicos são ajustados? No descanso. Você já reparou que quando você sai de férias, você acorda mais cedo? Tem gente que fica até bravo, fala assim: hoje que eu podia acordar tarde, eu acordei 6 horas da manhã. É ou não é? Mas sabe por que isso acontece? Porque no descanso o seu relógio biológico é ajustado. É no descanso que isso acontece. Interessante porque as férias, quando você está descansado, ela te coloca no ritmo certo da vida. Repare que nas férias você acorda cedo, faz um devocional sem pressa, senta na mesa para tomar um café da manhã com a sua família, tem conversas profundas, faz uma atividade física, se diverte. As férias deveriam ser um ensaio da vida. Tem gente que nas férias quer dormir tarde, acordar tarde, comer tudo errado e ficar o dia inteiro na frente da televisão. Está tudo errado. As férias é um ensaio da vida que você deve viver após ela. Então, quando você chega nas férias, você chega todo desajustado. Mas agora nas férias você tem tempo livre para organizar a vida, organizar as prioridades e voltar das férias disciplinado, para manter aquela rotina saudável. Eu aprendi que o descanso em Deus também promove leveza. Aconteceu uma experiência nos Estados Unidos envolvendo um CEO, que ele ficava 24 horas do dia conectado ao seu e-mail. E aí deram para ele um final de semana de descanso e ele falou assim: eu não posso, porque eu tenho um monte de e-mail urgente que eu preciso resolver. E aí deram 48 horas para ele, para que ele não mexesse no computador. 48 horas depois, sabe o que ele descobriu? Que 90% dos e-mails urgentes se resolveram sozinhos. 90% dos problemas urgentes se resolveram sozinhos. Escuta isso, tem briga que só existe porque a gente põe energia nela. Tem conflito que só está vivo, só furou um pneu, gente. Tem gente que só está vivo porque, tem problema que só continua vivo porque você fica lá dando energia para ele. No descanso, Deus coloca gelo onde você estava pondo fogo. Quando você para, quando você diz: eu não vou falar, eu não vou fazer, Deus está colocando gelo aonde você estava colocando fogo. Está fazendo sentido para alguém aqui? Quando você descansa em Deus, você descobre que antes você estava lutando guerras que você não precisava lutar, resolvendo problemas e crises que não eram suas, carregando pesos que Deus nunca pediu para você carregar. Descansar é você admitir para você mesmo: eu não sou Deus, eu não sou onipresente, eu não sou onisciente, eu não controlo as pessoas, eu não controlo as emoções das pessoas, eu não controlo a decisão das pessoas, eu não controlo nada. Eu quero te dar algumas dicas de como é que você pode descansar de verdade. Primeira dica: faça tudo na hora certa. Na hora de trabalhar, trabalha, mas trabalha para valer, trabalha de verdade. Na hora de descansar, então descansa, faça tudo na hora certa. Sabe por que eu estou falando isso, Ednei? Porque tem gente que na hora que é para trabalhar está fazendo o quê? Está na rede social, está no celular. Tem gente que na hora que era para estar trabalhando, está conversando no corredor. Lá na sua empresa não acontece isso não, né, Alexandre? Só na do restante do pessoal aqui. Está no corredor. Tem gente que toma cafezinho de 5 em 5 minutos. Tem gente que não vai no banheiro em casa não, quer ir no banheiro na empresa, para ficar 30 minutos
Só que se você faz isso, gente, nem crente você é. Porque crente honra a Deus no trabalho. Hoje as pessoas não querem contratar crente. Se você faz isso, você não é crente, porque crente honra a Deus no trabalho. Então na hora de trabalhar, trabalha, sabe por quê? Porque na hora que for para descansar, você vai descansar. Agora, se você enrola na hora do trabalho, na hora que você tinha que estar descansando em casa, você vai ficar preocupado. Nossa, eu devia ter feito isso, não fiz aquilo, eu vou ser demitido. Se você não trabalha na hora que tem que trabalhar, na hora que você está em casa e tinha que descansar, você está lá no computador trabalhando. Então a primeira dica para quem quer viver descansado é: faça tudo na hora certa. Se é hora de dormir, durma. Se é hora de descansar, descanse. Se é hora de trabalhar, trabalhe. Amém? A segunda dica que eu te dou é: aumente a sua produtividade. Aumenta a sua produtividade, porque isso vai te dar flexibilidade. Sabe qual é o funcionário que precisa ser controlado nos segundos e nos minutos? O funcionário que ninguém confia nele. O funcionário que tem a fama de enrolar. Mas quando você trabalha e as pessoas observam isso, quando você dá resultado e as pessoas percebem isso, sabe o que elas te dão? Flexibilidade. Você chega para a pessoa que trabalha e dá resultado, ela está cansada, você fala assim: vai para casa, tira a tarde hoje. Amanhã pode trabalhar de casa, não precisa vir não. Gente, flexibilidade hoje é melhor que salário. Mas quem é que recebe flexibilidade e autonomia? Quem trabalha de verdade. A terceira dica que eu te dou para você ter uma vida descansada é: tenha foco. Interessante, porque talvez você pensou assim: o pastor vai dar dica de descanso, ele vai falar da posição de dormir, né? Não durma assim não, dorme assim, o que comer antes de dormir, não. É interessante que para descansar tem que trabalhar. Deus descansou porque Ele fez bem feito, e viu Deus que tudo que Ele fez era bom. Então as dicas é sobre isso: tenha foco. Se você coloca um papel ali fora, ele vai ficar amarelado, mas se você pôr foco no papel, o que vai acontecer? Ele vai pegar fogo. Você já observou que hoje as pessoas não têm foco? As pessoas trabalham com um monte de coisa, elas têm um monte de empresa, elas têm um monte de negócio, elas têm um monte de Instagram, não tem foco. Gente, no Brasil que a gente vive de crise política, crise econômica, inflação, nada vai dar certo se você não tiver foco. Se você tem um projeto e quer ver esse projeto crescer, você precisa ter foco, você precisa investir nele, porque senão você vai fazer um monte de coisa e não vai fazer nada bem feito e também não vai descansar. A quarta dica que eu quero te dar é: faça tudo o que depende de você e entregue para Deus aquilo que não está nas suas mãos. Tem gente que quer que Deus faça por ele o que ele pode e quer fazer o que Deus pode. Então, trabalhar está nas suas mãos, ser um bom funcionário está nas suas mãos. Mas tem coisas que não dependem de você, aí você coloca nas mãos de Deus. Tem gente que quer ser Deus, que quer controlar o chefe, quer controlar o clima emocional do ambiente de trabalho, quer controlar as pessoas, a decisão das pessoas. Mas se a gente fosse Deus, a gente não perdia nem a senha do celular, nem a senha do aplicativo do banco a gente perdia. Tem gente que quer ser Deus, mas deixa o leite derramar, não consegue controlar o leite na panelinha. Então, renuncia essa posição, a gente não tem controle de nada. Descansa, relaxa, Deus sabe o que Ele faz. Eu quero fechar essa mensagem com uma história, mas antes, aproveite bem o tempo que você tem. Eu gostaria que com esse sabático que o Samuel tirou lá em junho, a Sandra tirou depois lá em julho, eu tirei agora em setembro, eu queria inspirar as empresas a promover essa cultura também. Eu queria inspirar as pessoas a levar essa cultura, porque Samuel sendo funcionário, Sandra sendo funcionário, não é fácil a gente ficar sem as pessoas, mas faz bem para a própria organização, faz bem para todo mundo. Então você empresário, talvez você pense: eu não posso ficar sem fulano. Às vezes é melhor parar um pouco para não ter que parar para sempre. Então eu queria inspirar as pessoas. Agora talvez você fale: pastor, mas lá no meu trabalho ainda não tem essa cultura. Eu ainda não consigo tirar nem 30 dias seguidos no ano, eu só posso tirar 15. Lá não tem essa cultura. Então sabe qual é a minha dica para você? Aproveite bem o tempo que você tem. Se o tempo que você tem para dormir é de 22 às 6, então durma de 22 às 6. Não leva o celular para a cama, coloca no modo soneca,
Aproveita esse tempo para dormir. Se o tempo que você tem com a sua família no final do dia é 1 hora, então, gente, todo mundo sem celular, senta na mesa, vai ter uma boa refeição, uma boa conversa. Se o tempo que você tem é 1 folga na semana, não usa essa folga para dormir o dia inteiro não, dorme bem à noite. Exato. Durante o dia vai passear, vai andar numa lagoa, na Lagoa da Pampulha, vai colocar o seu pé numa grama, vai tomar um pouquinho de sol, higienize a sua mente, nada de tela, nada de celular, boas conversas, boa música, um pouco de silêncio, uma boa refeição, amigos. Eu quero fechar então com uma historinha, a história do galo. Conta a história que o galo pensava que ele precisava acordar todo dia e cantar para o dia nascer. Que se ele não cantasse, o dia não ia nascer. Agora, pensa que injusto isso, é muita pressão para o animalzinho. Se ele não cantar, o sol não nasce. Se o sol não nascer, ninguém vive. Sem sol não tem vida. A biologia não vai para frente. Imagina, muita pressão no animalzinho. O galo sentiu esse peso. E aí quando você tem horário para acordar, você já teve que colocar lá para acordar 4 horas da manhã? A gente nem dorme, né? Fica acordando de 30 em 30 minutos, com medo de perder a hora. O galo, coitado, nem conseguia mais dormir, ficava preocupado, acordando de meia em meia hora. Passou um tempo, aquele galinho estava esgotado, igual esse galo que está aí hoje em dia jogando bola. O galo ficou esgotado, não conseguia mais. Aí teve que pesquisar e encontrou um psiquiatra para ajudar ele. Aí começou a tomar remédio para dormir. Só que o remédio, a dose ainda era pequena, esse galinho não conseguia dormir direito. Aí um dia ele pegou lá vários comprimidos e tomou. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a hora. Ele apagou, ficou dopado. Quando ele acordou, o dia tinha nascido, o sol estava raiando. Aí ele acordou, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Quer dizer que eu não preciso cantar para o sol nascer? Quer dizer que se eu não cantar, o sol nasce e as pessoas vivem? Esse galo agora começou a dormir melhor, acordar melhor, e dizem até que ele passou a cantar melhor. Sabe o que eu descobri? Que o descanso em Deus traz leveza para a gente. O descanso em Deus traz leveza. Eu queria orar pela sua vida, por você que está cansado. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Há uma palavra de Jesus para você que está cansado. Há uma promessa de alívio, de renovo, de refrigério. Eu não sei como você está encerrando 2025, mas eu sei que ele ainda não acabou. E a gente pode terminar esse ano da melhor maneira de todas, celebrando a Deus. Então, se você está cansado, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você crê no poder de Jesus, se você crê na presença do nosso Deus, se você crê que Ele pode cumprir a palavra que Ele liberou sobre renovo, alívio, refrigério, saia do seu lugar, é um ato de fé. Eu quero interceder, eu quero clamar, crendo que essa manhã é uma manhã de renovo e que você vai terminar esse ano da melhor maneira possível, que você vai viver em 2026 o melhor ano da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto para você, porque você é sonho de Deus, porque Ele assinou esse projeto, Ele se tornou responsável pela sua vida, é Ele que te mantém de pé, é Ele que te sustenta e Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Sua igreja, fica de pé, estenda suas mãos para os nossos irmãos. Essa não é uma luta deles, essa é uma luta nossa. Aqui nessa igreja ninguém luta sozinho, nós somos família espiritual, é um guerreando pelo outro, é um lutando pelo outro, e essa vitória também é nossa. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, Pai. Nós somos a tua família espiritual, nós somos a tua noiva, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor formou. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Há um projeto do Senhor para cada um que aqui está, Pai. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, porque a tua palavra diz: vinde a mim, e nós estamos neste exato momento obedecendo a tua palavra. O Senhor nos convidou e nós estamos aqui no teu altar, entregando tudo que nos preocupa. Recebe a nossa preocupação, a nossa ansiedade, recebe, Deus.
Recebe a preocupação, Deus, de muitos aqui em relação à vida financeira. Recebe, Deus, aqui muitas pessoas estão renunciando à ansiedade em relação ao futuro. Entrega teu filho, entrega tua filha, entrega teu casamento nas mãos do Senhor. O Salmo 37 verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, e o mais ele fará. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, todo o controle está nas suas mãos. Não há nada que o Senhor, não há nada, Pai, que o Senhor perdeu o controle, não há nada. Dia e noite, 24 horas por dia, o Senhor está atento, cuidando dos seus, dando vida, fôlego, saúde, sustentando a casa, a família. Pai, muito obrigado, porque a gente está aqui preocupado, mas quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente não vê mais problema, a gente não vê mais crise, a gente só enxerga um Pai cuidando dos seus filhos. É muito amor, Pai, é muito amor, o teu amor nos constrange. Eu peço ao Senhor que ministre a tua paz, que excede todo entendimento, e alegria como fruto do Espírito Santo ao coração de cada pessoa que aqui está. Enxuga as lágrimas desse ano, Pai. Muitos aqui estão ainda na sexta-feira da morte de Cristo, ou no sábado da espera, mas hoje é domingo, o domingo da ressurreição, o domingo de novos projetos, o domingo de uma nova estação, o domingo de um novo tempo. Hoje é domingo, o primeiro dia de uma nova semana, o primeiro dia de um novo mês, o primeiro dia, Senhor, de um novo tempo que esse povo vai viver e vai desfrutar, porque agora descansado, eles vão experimentar uma vida de leveza, serão mais produtivos, ó Pai, e verão o poder do Senhor nos detalhes da vida. Por isso recebe a nossa gratidão. Louvado seja o Senhor, grande, grande, grande é o Senhor, santo é o Deus de Israel, maravilhoso é o nosso Deus, Emanuel, Jesus Cristo, aquele que veio, pagou o preço, morreu, no terceiro dia ressuscitou e em breve voltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...